Olá, ouvintes da Swincast. O episódio de hoje já vai começar. Antes, eu queria agradecer a nossa rede de apoiadores. Muito obrigada por permitirem que a gente continue com esse projeto que já está completando um ano. Para apoiar a gente, para quem não conhece, é só entrar em www.apoia.se/swing-cast. O link está também na descrição dos episódios. Você consegue ajudar a gente com a partir de R$ 10 por mês e tem algumas recompensas bem legais também. Também queria pedir para que vocês não deixem de seguir a gente no Spotify, no YouTube ou na rede de sua preferência e também no Instagram, que é o swing.cast. Muito obrigada por nos acompanharem e espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swincast. Hoje vamos conversar com um nadador com mais de 30 anos de natação. Estou falando do Francis Regis Nassar, um cara que simplesmente tem recorde de 800 livre no infantil e medalha de Troféu Brasil no 50 borboleta. Nadou maratonas aquáticas, ou seja, nadou tudo que você pode imaginar por muito tempo. Chegou a sua primeira medalha de Troféu Brasil com 19 anos e ganhou medalha também com 30 anos. Então, uma carreira aí super grande, super legal. E atualmente ainda trabalha com esporte como fisioterapeuta. A gente vai falar um pouco dessa profissão, da transição dele também de nadador para profissional, enfim. Tem muito assunto aqui para conversar. Francis, obrigada por conversar com a gente. Obrigado, gente. Obrigado, Danilo, pelo convite. Obrigado, Bia. É o que eu sempre falo, falar de natação, falar um pouquinho do que eu vivo, né? Não é só do que eu vivi, mas do que eu vivo até hoje, realmente é muito prazeroso. Então, eu espero que a gente tenha um papo aí bem interessante, bem gostoso. Legal. Cara, começa contando pra gente como que começou essa história na natação, né? Você começou nadando em São João da Boa Vista. Como é que foi seu início no esporte? Cara, a gente tinha algumas opções. No interior, a gente vivia muito em clube, né? E eu sou de São João da Boa Vista e comecei minha natação com 7 anos de idade. E com 8, assim, finalzinho de 7 anos para 8, eu já estava participando de alguns regionais no pré. Hoje é pré-mirim, na época era só mirim que existia. Então, isso eu estou falando aí de 83, 84, 85, que eu sou de 76, onde em 85 já participei do meu primeiro brasileiro, aqui em 86, desculpe, aqui em São Paulo. Já me federei logo em seguida, logo rápido, assim. É uma natação, foi uma forma que eu achei da natação, assim, de poder tá praticando esporte. Minha mãe colocou no tênis, colocou na natação, colocou no futebol, e a natação realmente foi onde que eu mais me identifiquei. Porque eu lembro que era até verão, assim, eu gostava de tênis e natação. Minha mãe falou assim: você vai ter que escolher um. E era calor, eu falei, putz, eu vou para natação. Aí tinha que também o lance da indicação médica tinha asma, bronquite, aquilo que todo nadador passou por isso, né? E aí fui pegando gosto, me interessando, tendo habilidade com a natação, né? E, enfim, aí começou a carreira aí de nadador, essa carreira vamos falando aí desde de 85 a 2010, né? Mais de 30 anos aí de natação, e que eu vivo até hoje. Eu estava comentando um pouquinho com vocês aí, acho que é o que eu falo muito para os atletas. Eu atendo bastante gente na categoria de base, hoje eu sou fisioterapeuta, né? Então eu atendo bastante gente em formação, os garotos, atendo gente profissionais também, mas é falar um pouquinho assim, não só da conquista, não só de ser o primeiro, de ir para Mundial, de ir para, né, enfim, para Olimpíada, para Pan-Americano, para a Copa do Mundo, seja o que for, mas é de você aproveitar o que a natação pode te dar, o esporte pode te dar, como pessoa, como indivíduo, como ser humano, como profissional. E hoje, a minha carreira, a minha profissão, hoje, eu agradeço muito a natação, eu dependo muito da natação, as pessoas que me procuram vêm muito em cima da natação. Então, falar de natação, falar de tudo que eu passei, assim, realmente é muito prazeroso. Legal. É. E quando que você percebeu que você era bom? Assim, você sempre foi bom, desde pequeno?
Putz, Bia, essa é uma pergunta, né? A gente nunca é bom, né, meu? Sempre a gente tem que aprender, sempre a gente tem que ganhar, que evoluir, né? É uma pergunta complicada, mas eu comecei a me destacar, assim, logo nas primeiras... Eu lembro, minha primeira competição, eu já fiquei em segundo, assim, no torneiozinho lá na cidade, assim, sabe? E logo já peguei um índice paulista. Eu lembro que eu era, na época, era infantil A e infantil B. Eu não era nem infantil A e já tinha índice, consegui pegar um índice para nadar no Beibarione, em 86, no Campeonato Paulista, né? Então, assim, eu comecei a ver que eu tinha uma certa habilidade. Quando foi em 87, que eu já era infantil A realmente, eu participei de um brasileiro, mas realmente foi em 89, 2 anos após que eu comecei a treinar, quando deu o estirão, vamos dizer assim, de 12 para 13 anos, que eu comecei a me dedicar um pouco mais. E no interior a gente não tinha piscina aquecida, então eu peguei um verão bom assim e consegui me dedicar muito aos treinos, que já nesse ano eu já fui campeão paulista, campeão brasileiro, recordista brasileiro, e ali foi um dos melhores brasileiros da minha vida, que onde eu bati esse recorde que o Danilo comentou aí. Nesse brasileiro que foi em Belém, eu fiquei em terceiro no 100 livre, segundo no 200, ganhei 400 e 800, batendo o recorde de 800 e recorde paulista 400 e 800, né? E o recorde de 800 ele é até hoje, porque agora não tem mais 800 infantil, porque eu tinha 13 anos na época, não tem mais, esse recorde virou história, né? Eu lembro que o Costela, que eu chamo Costela, mas o PA, o Paulo Augusto, a gente teve a oportunidade de nadar junto em Suzano. Ele é mais novo que eu, assim, ele começou, quando ele estava começando, eu estava parando. E aí, quando ele passou a ser técnico, ele falou, cara, eu tô treinando um cara que vai bater seu recorde, né? E justo no ano que o garoto fez 13 anos, que eu vou falar o nome já, eles tiraram a prova de 800 infantil, que são de 13 anos, que era o Brandon que ia bater quem diria, o Brandon, né, meu? Ele deve ter feito isso aí no treino 300 vezes. E aí os caras tiraram a prova, enfim. E aí, o recorde é até hoje, então tá lá 800 livre. E aí depois eu fui me especializando. Então, assim, em 89 já ganhei essas provas, depois... Já em 93 já saí de São João pela estrutura, por tudo. Já comecei a nadar um 200, um 400 livre, um 200 bobo, um 200 medley. Acho que pela bagagem de treino, eu sempre consegui me destacar bem assim em paulista, em brasileiros de categoria, tal. Então, assim, acho que eu tive sempre no meio aí no miolo da natação, né? E falar assim, quando que eu percebi que era, você sempre quer melhorar. Eu sempre acho que você pode melhorar mais, né? E acho que para qualquer coisa. E aí você continuou treinando lá? Em que momento que você foi para São José? Como é que foi essa trajetória dos treinadores, dos clubes? Então, a gente tinha, assim, por começar a me destacar assim, um pouco cedo, de 13 anos, 12, 13 anos, eu sempre tive algumas propostas para sair, sabe? Sair, ir para o interior, ir para Santos, ir para São Paulo. E meus pais sempre tentavam me segurar, porque realmente é novo para sair de casa, né? E aí, quando eu fiz 16 anos, no ano que eu fiz 16, ia fazer 17 no outro, isso foi em 93, de 92 para 93, a gente viu que eu estava numa fase que eu ia para o terceiro colegial, já estava pegando uma maturidade maior, alguns resultados mais importantes, e o clube já não dava a estrutura que eu precisava, principalmente com piscinas, com estruturas para ir viajar. Porque em 92, eu lembro que eu peguei um Multinations, que foi para a Grécia, né? E o clube e a CBDA, enfim, falava que não pagava para os atletas, a gente tinha que levantar dinheiro, levantar verba na cidade, e deu o que fazer, quase que eu não fui por falta de estrutura, por falta de dinheiro e tal. Então eu vi que naquele ano seria o meu último assim em São João. Então em 93 eu fui para São José, e aí eu peguei essa fase de maturação realmente de 17, 18, 19, 20, 21 anos, que aí foi onde eu me formei, foi onde eu fiz a minha faculdade, consegui me formar e fiquei de 93 a 99 nadando por São José. Onde eu me formei em 98 em fisioterapia, eu estudava em Mogi, eu ia e voltava de São José de segunda a sábado, treinava de manhã, treinava na hora do almoço na faculdade, treinava à tarde em São José, era uma loucura. Hoje a gente sabe que a dedicação que a molecada tem, muitos estudam à noite, né? Porque eles precisam treinar de manhã, fazer musculação, fazer a físio, treinar à tarde. Então a dedicação é outra, né? Mas na nossa época realmente também tinha essa... A gente fazia 2 treinos, fazia 3 treinos. Cheguei a fazer 3 treinos no dia, de madrugada, na hora do almoço e à tarde. Né? Nadava 15 mil com 13, 14 anos. Uma loucura assim de treino. E aí eu fiquei em São José até 99, quando foi para 2000 eu voltei para nadar em Suzano. Eu fui para Suzano porque o meu técnico, que era de São João do Batista, o Galdino, que veio a falecer aí no ano passado, ele foi um baita técnico aí, que vários atletas passaram na mão dele.
ele estava em Suzano, eu voltei a treinar com ele, fiquei mais 3 anos treinando com ele, enfim. Então, a gente teve um... E foi nessa época, assim, que eu acho que eu tive meus melhores resultados, vamos dizer assim, de natação. É difícil falar assim, puta, não teve um bom... E quando eu nadava em São José, com 19 anos, eu fui terceiro no 100 costas, num pódio que tinha Rogério Romero, Massura e eu, com 19 anos, assim, né? E deixando caras como o Cap, o Cassiano Leal, outros que nadavam bem costas, sabe, para trás. Mas eu acho que foi ali em 2000, 2001, quando eu tive uma maturação, teve um pouquinho dessa mudança de treino. Acho que eu peguei esse início de fase de treino mais específico, mais para velocidade. A gente fazia os treinos mais curtos. Eu cheguei a nadar um tempo numa academia em São José com um técnico novo, assim. Então eu fazia um vaza train, subia para dar um tiro, sabe? Umas coisas que os caras fazem muito hoje. E eu consegui me destacar no 50 borboleta. Foi onde eu peguei um índice para o Pan-Americano, que ia ter de 2003. Eu fui para algumas Copas do Mundo, tanto no Brasil, quanto eu fui para a Alemanha, fui para a Suécia, fui para Melbourne, fui para Nova York, enfim. Fiquei em quarto em algumas etapas dessas. Então, acho que eu peguei um pouquinho dessa transição. Então, acho que essa fase aí entre 93, 94 até 2003, acho que foi onde eu consegui mais ou menos, assim, vamos dizer, os melhores resultados, né? Pô, Francis, é muito legal, até para a garotada mais jovem mesmo, escutar você contando essas histórias, né? Da sua versatilidade desde cedo, você nadava tudo, né? E depois, num momento onde o treinamento mudou, com a maturidade, você se tornou um baita velocista também, né? Sim. E assim, pô, você devia treinar pra caramba. Então, conta um pouco como que eram os treinos, esses treinos mais carroceiros, e alguma coisa dos treinos já mais de velocista também. Cara, eu treinei muito, mas acho que todo mundo treinou, né, Danilo? Eu acho que, assim, é difícil de falar. Qualquer um que deu resultado treinou muito, né? E a gente acha que hoje os caras treinam muito hoje ainda, né? Eu conversando com o Alex, que é meu sócio, e que pôde participar aí do ciclo olímpico Apoliana, está participando agora do ciclo olímpico com a Ana Marcela, e ele está mais ligado com seleção e tal, ele fala, os caras treinam muito, cara, tanto intensidade, qualidade, volume. Eu acompanho alguns atletas do Paineiras, do Corinthians, do Pinheiros, todo mundo treina, né? Então a gente sempre teve. É que a gente pegou uma época, né, assim, você também pegou uma época de Corinthians, sabe? O Costela pegou uma época de Suzano, a gente pegou uma época que não tinha essa tão especificidade, né? Então a gente pegou uma época assim que volume, cara, era aquela linha americana, uma linha soviética que, cara, era volume. Então eu cheguei a fazer treinos, cara, o técnico chegou, o Galdino chegou um dia, eu com 14 anos, hoje são 10.500, né? Vocês escolhem intervalo, faz aí, é isso hoje, em longa, né? Cheguei a pegar um sábado de manhã, cara, que a gente chegou lá para treinar um dia, ele deu um aquecimento, sobe, um de 400 borboleta. Lá, beleza, fiz. Aí chegou, deu intervalo, soltou, sobe, outro de 400. Aí a gente chegou e falou assim, não, agora são 4 de 200, borboleta. Não, agora são 8 de 100 borboleta e 16 de 50 borboleta. A cada 50, sabe? Umas coisas eu falava assim, hoje se fizer isso, né? A gente tinha competição no final de semana, chegava na segunda-feira, a piscina lá em São João, cara, ela tinha 22 metros, que ela é de 8 raias, né? 22, enfim. 22, cada raia tem 2 e pouco, sei lá. E aí, cara, de segunda era 220, que a gente contava como 20, borboleta chegava, subia e saía, para relaxar, para recuperar da competição do dia anterior, o regenerativo, né? Então, sabe, já cheguei a treinar num período 12 mil, né? Acabando com 20 de 50 a cada 35, 40 e 45. Com lágrimas, assim, no óculos, assim, porque todo mundo tinha ido embora, só ficava você lá treinando. Chegamos a fazer 3 treinos no dia, sabe? De madrugada, na hora do almoço, à tarde, né? Então eu ouvi um pouquinho do podcast do Angelotti. O que o Angelotti fazia, cara? Nadava 25 mil, ele tirava a raia do canto, né? Nadava na Munhoz lá sozinho do lado. Então, tudo você vai vendo histórias, então todo mundo tem a sua, né? Acho que todo mundo rodou muito, nadou muito. E às vezes tinha umas intensidades pancadas, assim, cara. As intensidades com volume. Então não era um tiro e descansava, era 15, sabe, né? E tanto na especificidade depois também, o Danilo, que o volume chegava a ser menor, a gente chegou a fazer uns treinos. Então, um exemplo, eu lembro que o meu técnico falava lá, era o treino a la Popov, by Popov, né, cara? A gente fazia assim, eram tiros de 25, a gente tinha uma meta de borbo, por exemplo, eu tinha que fazer
O meu pior tinha que ser 11,6, 11,5. Eu ia fazendo, fazia um, aí descansava 1 minuto, 2 minutos, tinha um intervalo lá, fazia outro, eu cheguei a fazer 18, 20, sabe? Porque quando eu fizesse 11,7, parava, né? Que era uma forma mais específica, vamos dizer, eu peguei esse começo específico, vamos dizer, né? Então, já teve treinos, você pensar aí de tudo quanto é jeito. Então, quando o cara chega hoje, o garoto chega lá na clínica falando, tô com dor porque eu fiz uma série de 10 de 100 a cada 30, sei lá, dando um exemplo. Eu falo, puta, amigo, vamos conversar um pouquinho aqui, vai, vamos ver, vamos parar com esse chinelinho, esse migué, né? Tô brincando. Então, você passa a entender um pouquinho melhor hoje, eu falei que natação, eu passo a entender os atletas hoje quando realmente o negócio é sério, quando não é, quando é migué, enfim, tudo que é importante para a carreira, né, meu? Você atende um menino que é muito querido meu, a família dele é muito próxima, é o Gustavo, filho do Wagner, né? Ele fala direto de você. Pô, peguei o moleque no colo, né? Ele era pré-mirim quando ele começou ali, né? Nadando até pelo tênis clube, inclusive. E aí você, aproveitando essa experiência toda, igual você falou, você tá sempre ali atendendo e ao mesmo tempo dando aquela aconselhada nessa molecada ali. Você percebeu, eu gosto de falar um pouco, né, meu? Então, quando eu atendo essa molecada, não falta assunto para conversar com eles, né, meu? E também eu acho assim, que nem, o Gustavo é um moleque de ouro, né, cara? É um moleque 10. Eu gosto muito de... Eu pus uma coisa na cabeça assim, eu gosto de muito... A vida, eu acho que ela tem que retornar algumas coisas, sabe? Então, o que eu puder ajudar essa molecada dentro do que eu trabalho, do que eu faço hoje, cara, é um prazer, assim, enorme para mim, né? Então, ajudar o Gustavo, eu lembro na época do Matheus, o Massami, quando estava nadando, enfim, uma galera, cara, a Natália De Luca, o K, enfim, a Manuela, enfim, vários atletas aí que eu atendo hoje, assim, que eles vão constantemente. E aí você começa a perceber, cara, que muito é realmente preventivo, você tem as dores, você tem, às vezes, principalmente essa molecada, quando está em fase de formação, às vezes você tem um estirão, tem uma sobrecarga aqui, às vezes a musculatura não está ainda realmente adaptada a tudo, ele tem uma carga maior de treino, então eu converso muito. E aí eu explico muita coisa para ele, acaba conversando e virar o que você falou, um conselheiro, né, cara? Um cara que a gente vai falar um pouquinho de história e não só ficar em cima da dor, em cima fazer aquilo lá ser um grande problema para ele, né? Então a gente acaba dando alguns conselhos, conversando, fazendo algumas apostas. Eu estava atendendo agora, faz uns 2 anos, a Baldutini, a Stephanie, né? Eu aposto com ela eu tenho que apostar paçoquinha, porque ela não gosta de chocolate, ela é alérgica, então com ela eu aposto paçoca, né? Com os outros eu aposto às vezes caixa de bis. Gustavo, sabe, eu perco, ganho, eles falam, quanto você vai fazer? Eu falo tal. Eu falo, não, você vai fazer tal, se não fizer, você vai perder, você vai ganhar. Então, faz uma coisa divertida com eles, né, cara? Faço alguns desafios, que acho que... Porque eu não sou ligado a nenhum clube, né, Danilo? Eu não sou ligado a nenhum... Não sou físio de nenhum. Eu tenho a minha clínica e pela experiência, pela amizade que eu tenho com o pessoal, os técnicos, os pais acabam me indicando. Então, a gente acaba atendendo de vários clubes, vários locais, enfim, que acabam procurando. Quando você escolheu fazer fisioterapia, a ideia já era trabalhar com natação, né? Como é que foi essa escolha lá atrás? Ô, Bia, a minha carreira na físio, sim, ela não foi só, não é só em cima da natação, né? Quando eu escolhi trabalhar com movimento. Eu queria algo que eu pudesse trabalhar com movimento e esporte, né? E eu tenho 2 irmãos, meu irmão, minha irmã, a Sandra e o Sérgio, são um pouquinho mais velhos que eu, e eles eram educadores físicos, né? E aí eu vi um pouquinho como eles trabalhavam, falei, putz, eu quero, mas eu não sei se eu quero piscina, não sei se eu quero ficar ali, sabe, como técnico. Eu queria alguma coisa que pudesse cuidar, né? Acho que toda criança tem aquele sonho de bombeiro, de poder ajudar, tal. Eu falei, putz, mas também para eu ir fazer né? Bom, não sei. Aí eu fui conhecer a físio pelas lesões, né? Ombro, virilha, tudo. Eu falei, putz, olha, aqui tem uma coisa bem interessante para se trabalhar, que eu acho que é com a fisioterapia, né? Então eu entrei na físio assim pensando em trabalhar bastante com movimento e o que eu poderia ajudar. E quando eu estava na faculdade, eu passei para algumas clínicas que eu machucava e tal, falei, putz, eu quero fazer uma físio diferente, assim, quero fazer uma físio legal, sabe? Que da forma que eu gostaria que eu recebesse, né? E aí eu trabalhei um tempo com terapias manuais, enfim, com osteopatia, trabalhei muito tempo mais específico com coluna, né?
Mas sempre nesse meio específico com coluna, eu acabava atendendo a parte ortopédica. Mas eu nunca fui ligado a um clube, nunca fui ligado a uma instituição. O que eu trabalho hoje é com uma físio ortopédica e esportiva, né? Que trabalha a parte de ombro, coluna cervical, lombar, joelho, enfim, de uma forma ortopédica geral, né? Mas dentro de clínica, de forma mais autônoma, vamos dizer. Então, as pessoas que acabam indo procurar. Mas eu nunca fui assim, eu vou trabalhar com a físio para ir para natação ou para a parte esportiva. As coisas vieram naturalmente. E hoje a gente atende bastante atleta, porque na minha carreira toda, nesses anos todos aí que eu falo, desde que eu comecei com 7 anos, eu parei de nadar de 2010 a 2012. Quando eu parei profissionalmente, fiquei até 2012, e aí eu já voltei a nadar. Por saúde, porque tinha engordado, toda aquela história que a gente sabe, que eu não consegui me adequar a outro esporte. Falei, putz, eu preciso voltar e eu preciso de uma competição, vamos dizer, eu preciso de acho que é interessante isso. Então, hoje eu estou no Master, hoje eu estou na travessia, que eu gosto, sabe? Eu nado o Master, vou nadar o Master, nado 50 sem bobo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma travessia do desafio com a MEN lá, com o Samir, com os caras de 3K, que é gostoso, porque aí consigo trazer a minha família junto. Porque esse tipo de competição de natação é uma coisa um pouco maçante para a família, né? Não vou falar assim. Quando eu tenho competição, meus filhos falam assim, pô, pai, não sei o quê, de novo. Mas agora a travessia já é mais legal, a travessia já tem um lado, né, de praia, de passar o dia e tal. E eu tenho um trato aqui em casa, viu? Minha esposa, assim, a gente tem um trato que é o seguinte, olha, você não vai parar, não quero que você pare, você não vai parar nunca de nadar. Você vai nadar para a vida toda e vai para onde você quiser. Só leva a gente junto, tá? Então, se eu quiser ir para o Mundial, para o Pan-Americano, onde eu vou? Mas leva a gente junto. Então, acho que é um trato justo, não é? Tem que levar todo mundo junto. Então, a gente faz a natação assim, uma festa, vamos dizer. Pô, que legal, muito legal. E, nossa, até me perdi aqui a perguntar de um negócio de Fala São um pouco. José. Não, é que eu ia perguntar um negócio de São José, vou perguntar, vai, depois eu volto para o Master. Beleza. Eu achei um negócio, não sei nem se você vai conseguir ver, no Museu de Esportes de São José, tá vendo? É um negócio falando um pouco da natação de São José e tal, e aí ele fala do momento de uma grande consagração que foi o Campeonato Brasileiro Sênior de 97. E aí tem o seu nome, né? Tá falando aqui, liderados por Fabiola em Fortaleza, aí cita você, Guilherme Bellini, Tânia Chu, enfim, Paula Renata e Priscila Aguiar ganharam o brasileiro. Eu queria que você contasse um pouco desse título e como é que era lá em São José com essa galera. Cara, São José sempre teve uma tradição em natação. Mesmo antes da gente ir para lá, sempre teve uma tradição lá que eu lembro que eu ia para campeonatos abertos do interior, ia para campeonatos, eles sempre tiveram. E quando foi em 93, eles montaram uma equipe e trouxeram algumas pessoas de fora, né? Levaram a Paula Renata, enfim, levaram o Fogão, o Fabiano, enfim, uma galera. E aí a gente foi, essa equipe foi criando corpo, mas sempre com uma identidade de São José. A gente morava lá em São José, a gente tinha a República, enfim, a gente passou por um tempo lá e ficando não só de aluguel. Vem, compete e vai embora. A não ser, por exemplo, a Tânia, que vinha dos Estados Unidos, tal, mas ela passava um tempo com a gente. Então criou-se uma equipe, tinha um feminino muito forte em São José, liderado pela Fabíola, pela Paula Renata, pela Adriana lá, a Baiana, e vieram a Tânia Chu, enfim, uma equipe muito forte, que as meninas ganhavam o Troféu Brasil, o revezamento e tal. E o masculino a gente ia ali no meio, ia no bolo, né? E aí teve esse campeonato brasileiro, um campeonato brasileiro de inverno, né, sênior, e o técnico chegou e falou, vamos tentar fazer uma coisa diferente, a gente precisa de um feminino que é forte, que tinha 8 meninas fortes, né? Fazer os revezamentos A e B de todos, e o masculino que vocês são fortes, a gente monta os revezamentos. E aí a gente ganhou no geral, sabe? Masculino e feminino a gente ganhou no geral lá, além dos resultados individuais, que esse brasileiro ele foi bem interessante, que ele estava sendo seletiva para a Universidade da Itália, se eu não me engano, de 98, né? Então, de 97, enfim, teve uma galera que estava nadando lá e a gente foi com essa equipe bem forte, a gente ganhou e foi festa na cidade, né? Você imagina, a gente chamava São José lá, a gente chamava de Carrossel Caipira, né? Que fazia festa, enfim, foi a primeira vez que a natação ganhou um brasileiro sênior e tal, então, putz, foi um marco assim bem... Porque a gente pensa em natação, a gente só pensa no individual, né?
Mas, putz, nadar um revezamento é legal pra caramba, quando a equipe inteira vai bem é legal pra caramba. A gente pegou muito essa fase da importância de equipe, né? Então, pô, tinha que nadar 200 costas, putz, eu ia nadava. Tem que nadar os 400 metros, a gente ia, sabe, em jogos nacionais, nadava. Então era mais em prol da equipe mesmo do que realmente mais só individual. Legal. Eu tenho até um adendo aí com relação a esse Campeonato Brasileiro Sênior. São José dos Campos foi voltar a ter uma equipe de alguma categoria campeã brasileira no Infantil 1 em 2015, já com Felipe Troni fazendo um trabalho lá. Né? Tem até uma matéria na Best Swing do coach falando disso, que eu Não vi, vi aí essa ele matéria. cita. Puta, que legal. Ele cita, foi em 2015. Né? Então, ficou-se uma lacuna de ser campeão brasileiro, mas, como você mesmo disse, São José tem uma tradição de formar nadadores, de ter equipes ali fantástica mesmo. Uhum. Cara. Tanto que a gente teve eu acho que quando as pessoas foram, nós ficamos, eu fiquei lá, cara, de 93 a 2000 nadando só pro São José. Aí, enfim, eu saí 4 anos, 3 anos em Suzano, em Mogi, e fiquei depois de 2003 a 2010 nadando por São José, que aí eu dava aula na faculdade lá. Eu montei um setor de fisioesportiva na faculdade, mas para atender todos os esportes. Então, assim, cara, eles sempre, até hoje, assim, não só a natação, mas eles têm um incentivo grande ao esporte. Você vê que o basquete já foi forte, o vôlei já foi forte. Então, assim, eles têm esse apoio ao esporte, sabe? Assim, tem ano que é mais, tem ano que é menos, mas sempre tem essa tradição. Legal. Eu queria que você contasse desse índice do PAN de 2003, que eu lembro disso. Eu acho até que o Cafu pegou no 50 peito, e aí tinha essa história que ia ter os 50, mas aí depois deixou de ter o 50 estilo. Como é que foi? Foi assim, eles lançaram como é que chama a Organização Pan-Americana de Esportes? Enfim, eles lançaram que iria ter as provas de 50 no Pan-Americano. Então, quando foi 1 ano e meio antes do PAN de Santo Domingo, eles lançaram que ia ter, eles colocaram os índices, né? E antes era assim, você poderia dar índice antes, mas aqui ia valer a última seletiva, como sempre, né? E aí, eu tava bem no 50 borbo, eu tava, sabe, entre os... Tinha o Xuxa, o Twin, o Nicolas estava começando, já estava vindo já, né? Eu estava falando do Nicolas, o cara é campeão recordista mundial até agora, né? Então, olha a história dele. Esse tem história, né? Mas, enfim, tinha o Xuxa, tinha o Nicolas, tinha o Twin, aí tava eu, enfim, tinha uma galera que nadava bem 50 borbo. E eles lançaram os índices, e aí eu comecei a treinar e tal, e teve um campeonato brasileiro em Brasília, uma piscina de 50 lá em 2002, né? Isso foi em outubro de 2002, era em setembro ou outubro, se eu não me engano, a data de 2002. E aí eles lançaram e falaram assim, putz, lá eu fiquei em terceiro lugar no 50 borbo, perdi pro Xuxa e pro Twin, e peguei o índice, né? Mas tinha mais gente que estava junto. E quando foi a seletiva, que ia ser em maio do outro ano, né? Era a seletiva para o Pan-Americano Santo Domingo e para o Mundial de Barcelona, que ia ser em 2003. Um mês e pouquinho antes, eles tiraram a prova de 50. Falaram que como não era foram 3 semanas antes da seletiva olímpica do Brasil, a seletiva pan-americana. Eles lançaram dizendo que não teria provas de 50 estilos, nem os 800, porque não era prova olímpica. Então, aquilo lá você dá aquela, né? Você passa aí 8 meses dedicando no final de ano. Tem até uma história engraçada para essa competição, que eu tinha dado 1 ano antes o índice, e eu estava com o casamento marcado, que seria em setembro, outubro, meu casamento. Em setembro, desculpe. E aí, como eu estava com essa data marcada do casamento e poderia coincidir com o Pan-Americano e com o Mundial, e eu estava na disputa, aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, eu sei que nós estamos com a data marcada, ou a gente adia ou a gente adianta. A gente vai ter que mudar essa data. Ela, como? Não sei o quê. Aí a gente conseguiu adiantar a data do casamento e não teve aliás, não peguei a seleção pan-americana porque não teve os 50 borboleta, mas eu casei mesmo assim e estou até hoje com a minha esposa. Então, alguma coisa valeu a pena. Mas eles tiraram a prova aí 3 semanas antes. Eles tiraram e falaram, legaram que não era prova olímpica
e não teve. Eu lembro que deu maior repercussão na época, o Xuxa deu uma declaração que ele estava bem ranqueado no 50 borboleta, mas ele foi no 50 livre. O Twin não pegou, que o Twin era um dos caras bem rápido assim, de 50 borboleta, não foi, e nadava no Flamengo, enfim. O próprio Nicolas, não sei se ele foi de 50 livre aquele ano, mas o de 50 borboleta também ele não foi, enfim. Então deu uma repercussão grande, assim. E aí os caras tiraram e, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E como que você vai mudar? Eu já era um cara um pouquinho mais velho, vamos dizer, né? Treinando para os 50 borboleta e eu já trabalhava, já estava casando e aquela vida maluca. Como é que eu ia mudar o treino em 3 semanas para nadar o 100? Eu até nadei o 100 lá, mas eu fiquei em nono, sabe? Sem chance. O Francis citou o Rafael Twin. Esse cara nadava 50 borboleta com 3 pernadas, né? E o normal são 2 pernadas. Eu lembro, isso é muito marcante para mim. Ele tinha uma golfinhada muito forte, né, cara? Ele era muito rápido. E ele foi o primeiro, ele nadava 50 livre também, cara. Ele deu uma Copa do Mundo, ele nadou 50 livre no Rio, dando a primeira abraçada de golfinhada e saindo nadando crawl. E teve uma época que ele chegou a nadar 25 borbo e 25 crawl, sabe, para ver. E o cara era bem rápido. Hoje ele é vereador em Campos, no Rio. Eu não sabia disso, não. Boa gente demais. Legal, puta que legal. Mas esse 50 borbo te levou para vários lugares, né? Então eu achei aqui Copa do Mundo de Melbourne, que você nadou ali, ficou em 6º, numa prova que aquele australiano, o Geoff Higel, bateu recorde mundial, foi para Nova York nadar a Copa do Mundo também. Conta umas histórias pra gente dessas Copas do Mundo, como é que Cara, essa de Melbourne tem história boa aí, tem umas coisas interessantes. Eu me classifiquei, peguei, eram os 40 índices técnicos, né? E com esse tempo que eu tinha dado aí em 2002, nessa longa, eu fiquei entre os 40, peguei aquela análise biomecânica do primeiro cara da Estônia que veio fazer uma análise biomecânica, não sei se vocês lembram disso, em 2002, nós ficou no Barra Clube, era uma Copa do Mundo que teve lá não era no Rio, era numa cidadezinha do lado, que a gente ficava no Rio, mas ia para lá e voltava, enfim, não lembro a cidade agora. Enfim, então eu me classifiquei, pude fazer essa análise biomecânica, eu sei que em uma semana eu mudei a minha saída, a saída era os 2 pés juntos. Eu mudei para um pé à frente, outro atrás, enfim, então foi bem interessante. E, coincidente, me classifiquei também para Melbourne. E foi em 2002. Em 2002, a gente teve o atentado às Torres Gêmeas, né? E a nossa viagem para Melbourne era via Miami, Los Angeles, Auckland, Melbourne. E eu sou Nassar, né? Eu sou patrício, eu sou árabe. Então, imagina, para eu conseguir o meu visto, que eu não tinha o visto até então americano, pós um atentado desse, para passar para os Estados Unidos. O cara falou, mas o que é esse brasileiro? O que esse Francis Nassar está querendo passar para cá? Até que chegou uma semana antes de viajar, eu lembro que era a Giovana, ela ligou para mim e falou assim, Francis, você não vai. Você classificou, mas você não vai, porque você não vai entrar nos Estados Unidos, cara, não tem como. E nosso voo só é por lá. Eu falei, mas como não? Não sei o que. Aí quando vê dali, ela ligou no outro dia e falou assim, não sei que reza você fez, não sei o que aconteceu, você conseguiu um visto de 10 anos. Né? Aí você imagina, então a gente foi com a seleção, a gente passou em Miami, tinha que fazer alfândega em Miami, tinha que fazer uma alfândega em Los Angeles. Cara, eu era revistado da cabeça ao chão, sabe? Do pé à cabeça, assim, porque imagina, 2 meses depois, putz, então eu atrasava a delegação, enfim, foi uma coisa maluca. E aí nesse voo também de Los Angeles para Auckland, Nova Zelândia, eu lembro que a gente começou a ver uns caras assim grandões, fortões, falei, putz, quem são esses caras, né? Puta, a hora que a gente chega na Nova Zelândia, eram os caras do All Blacks, daquele time de rugby, que tinha sido campeão mundial, no mesmo voo que a gente, o aeroporto parado, com os caras, uma festa, e a gente perguntando quem que eram os caras, né? Tipo, não sabia, né? Bom, e a gente chegou, nadei em Melbourne e tal, putz, foi bem legal, e o Geoff Higel, que era o aborígena lá, o australiano aborígena, eu nadei do lado dele a eliminatória, a gente nadou meio junto. Então ele classificou na 6, eu classifiquei na 7, na raia 7. E aí na final, eles deu a saída, ele era a saída tipo, a golfinhada ali na época era tipo a do Caio Márcio, do Nicolas, era uma coisa impressionante. Eu sei que a hora que eu tava chegando para virar, o cara já tava voltando, sabe? Eu falei, puta, eu tô muito mal. Putz, e eu nadei para 24,0 ainda, sabe? Um dos melhores tempos, quase meu. O cara bateu o recorde mundial 22,6, 22,7, sei lá quanto foi. Aí eu falei, putz, eu preciso fazer 1 minuto de fama aqui, né? Sabe como que é? Aí eu fui lá, abracei, dei os parabéns e tal. Aí à noite eu saí no Jornal Nacional deles, assim, sabe? Dando os parabéns pro cara. Então, não fui o melhor, mas tava ali no meio.
Acho que foi uma história bem interessante, assim, essa de Melbourne aí. Teve bastante coisa. E aí, nesse mesmo ano de Melbourne, em janeiro, teve a Copa do Mundo que aí eu peguei a Suécia e Berlim, né? Foram as duas juntas. Eu lembro que foi muito engraçado, não sei se tiveram a oportunidade de falar com o Tomazini, se ele vai participar ou não, e a gente estava no mesmo quarto. A hora que a gente chegou, assim, imagina, dois moleque, né, sei lá, chegando, a hora que a gente olha na TV do quarto, assim, do hotel, escrito Welcome, Mr. Tomazini e Mr. Nassar, assim, falei, pô, os caras já me conhecem, a gente tava assim, né, olha que legal. Então, assim, putz, muitas histórias. E aí, é isso que eu falo, que eu acho que é importante, sabe, assim, Bia? Danilo, é uma coisa assim, eu não fui aquele cara, né, que eu falei assim, olímpico, pá, de destaque, mas eu pude aproveitar muito, pude conhecer o mundo através da natação, pude conhecer o Brasil inteiro através da natação, de São João para conhecer tudo, sabe? Coisa que, putz, dificilmente, não sei se eu conseguiria conhecer tanta coisa assim como foi essa experiência com natação. Muito legal mesmo. Show. E você curte natação, acompanhar assim também? Você vê os caras? Você gosta? Putz, meu, aqui é briga, né? Então, quando tem alguma competição, tem que estar assistindo, né? Não tem como não tá, não tem como tá no meio. A gente tem um grupo de amigos que nadaram junto, da galera que nadou no Paulistano, dos amigos lá que nadaram comigo, Suzano, do PA. Então, a gente sempre está comentando. Um amigo nosso que está hoje na Finlândia. Então, a gente está sempre acompanhando os treinos, acompanhando as competições, desde de seletiva que tem aqui hoje, Maria Lenk, Finkel, até as competições mais ISL, Pan-Americano, Mundial, Olimpíada. Acompanho muito, mas sabe, gosto mesmo. É um prazer estar acompanhando, assim. Torço para os caras, né? Porque muitos nadaram comigo, acompanho, trato, atendo hoje. Então, tô na torcida também por eles, né, meu? E quem foi o cara mais legal assim que você já viu, que você já assistiu nadando ao vivo nessas competições? Cara, eu tenho, assim, alguns que eu acho que são bem legais, assim. Primeiro, assim, acho que um ídolo, vamos dizer assim, eu tive uns dois. Para mim, o Rogério Romero é um cara, assim, que mais... Né, que eu nadei do lado, eu nadava sem costa numa época, também por um tempo em São José, eu nadei costa. Então, às vezes, as eliminatórias, eu nadava sempre do lado dele, sabe? Tava nadando com ele, eu lá para me classificar, assim, desesperado, né? Ele lá naquele estilo, eu já junto com ele. Aí ele dava 3 braçadas e ganhava de mim, classificava com o segundo, eu ia pro quinto, sexto tempo, assim, sabe? Então, assim, eu acho que ele foi um cara, né, que a gente enfim, fora do comum. O Gustavo, né? O Gustavo Borges também foi um cara, acho que fez história, né? Mas que eu nadei junto, eu tive a oportunidade, um exemplo, de ver nadando o Torpe, né? Eu acho que o Torpe e o Michael Klein, para mim, foi uns caras assim que eu peguei essa fase que Olimpíada de Sydney, logo lá eu estava vendo eles, essa prova do Jeff Wiggle aí, eu acho que foi também uma prova marcante, foi o primeiro recorde mundial do meu lado, assim, né? Que foi bem interessante. Aí eu tive uma Copa do Mundo aqui em BH, né? Eu tenho até essa foto, ela é até bem legal, assim, sabe? Na raia 1 tá o Cielo, moleque, 16 para 17 anos, final dos 50 bobo. Na raia 2 estou eu, na raia 3 tá o Rick Nitlin, sabe, o sul-africano, que tinha acabado de ir para a Olimpíada de 2004 e tinha ganho aquela medalha de ouro. Isso foi em 2005, se eu não me engano, 2006, essa Copa do Mundo de BH. Na raia 4, acho que tá o Nicolas, na raia 5 o Caio Márcio, sabe? Uma galera, você fala assim, putz, meu, eu tive a oportunidade. Na raia 7 está o Peter Van der Hangelboom nadando 50 borboleta. Então você fala assim, meu, vi um pessoal assim, não tem um que eu fale assim, por esse que nadou mais, esse que nadou menos. Eu gostaria de ter visto nadar o Popov, mas eu não tive a oportunidade de vê-lo assim, sabe? Realmente nadar e realmente estar se apresentando. Mas acho que tem uma galera que realmente que nadou muito, né? E um que fez história aqui para mim foi uma história que eu peguei essa fase dele começando e depois vi ele sendo campeão olímpico e para mim é uma natação assim que está acima, é o Cielo. O que ele fez para a natação assim, como eu vim de uma época assim que a gente via Ricardo Prado, depois eu vi Gustavo Borges, e vi papapá, e aí o Cielo vai e é recordista olímpico. Então foi uma prova, foi um marco grande, assim. Então, acho que tem uma galera que eu pude ver nadando, né?
E vi, e assim, aí já não como mais nadador, mas como espectador, né? Eu pude participar, pude ver na Olimpíada do Rio, ver o Phelps. Então ali acho que foi a glorificação, assim, a glória de... Puta, eu acompanhei uns caras bons, aí, uns caras de outro mundo, né, meu? Vamos dizer assim, eu pude ver. Então acho que foi bem legal. Legal. Ô Francis, fala um pouco para a gente o que que a natação, o que que os treinadores que passaram pela sua vida aí ajudaram na sua formação, no cara que você é hoje também, a importância que eles tiveram, pontos aí que você considera relevantes. Cara, eu tive alguns caras marcantes, assim, vamos dizer, né, cara? Eu acho que a gente vocês técnicos, né, cara? Eu não tanto que eu tenho um contato menor com eles do que vocês têm diário, mas a responsabilidade que eu acho que um técnico tem com o atleta na formação do caráter, na formação do ser humano, cara, ela é muito grande, né? Tem um livro que eu acho que é interessante, não sei, Bia, você tá grávida, né? Uhum. É Tô. menino ou menina? Menino. Menino. Então, tem um livro que chama assim, Criando Meninos, né? E ele diz assim, que, tipo, o menino de 0 a 5, 6 anos, ali até a alfabetização, ele é o caráter, tô dando essa só para você entender, ele é bem a mãe, né? Ele segue muito a mãe. De 6 a 12, assim, até a puberdade, o início da puberdade, pré-puberdade, ele é a figura mais masculina da casa, sabe? O avô, o tio, o irmão, enfim, o pai, o que for. E dos 12, nessa fase que é onde vocês pegam essas crianças, os técnicos estão com essas crianças diariamente, ele é a formação de caráter que ele vai seguir o mentor. E o mentor é o técnico, é o professor da escola de educação física, é um primo mais velho, é um amigo, é alguma coisa. Então, ali, a ideia do técnico, assim, eu acho que ele é muito importante nessa formação de caráter. E eu, putz, graças a Deus, tive a oportunidade de ter pessoas muito do bem do meu lado. Então, eu peguei nessa fase de, quando eu estava em São João, Galdino, que para mim, cara, foi um cara que me ensinou muito. A gente fala que é o segundo pai, né? Sabe, a não desistir, a persistir, a ter as minhas responsabilidades, ter a minha disciplina como pessoa, como ser humano, como profissional hoje, sabe? Tudo que meus pais falavam era confirmados ali. Então, assim, o Galdino foi uma pessoa que me ensinou muito esse lado de persistência e disciplina. Eu acho que é importante de não desistir no primeiro obstáculo, né? E o esporte te traz isso. Depois eu peguei numa época aí de 93 a 99 o Amaury Machado, que hoje eu não sei se ele está no Minas ainda, mas ele trabalhou muito tempo numa categoria de base, agora no Minas. Ele trabalhou no Vasco da Gama antes, numa época grande, foi seleção brasileira, tudo. E eu aprendi muito ali a resiliência, aprendi muito ali a ver os dois lados da história, a ter a calma, a ter a paciência, saber a hora certa de jogar a carta, saber a hora certa de dar o bote, vamos dizer, entendeu? De ter calma e ter tranquilidade para o dia a dia. Então, eu acho assim que esses dois caras foram os meus técnicos assim, que mais realmente foram marcantes, porque me pegaram nessa fase aí de formação de caráter, de início de faculdade, enfim, antes da parte profissional, que eu trago muito isso para hoje em dia no meu dia a dia como pai, como físico, como profissional, né? Concordo plenamente. Você foi falando, ficou passando cenas na minha cabeça de quando eu tinha essa idade e do meu trabalho, já há mais de 20 anos com natação, né? Eu falo que eu sinto nos meus ombros, eu sinto o peso de uma responsabilidade assim que eu não consigo dimensionar perante ao que eu faço com esses jovens, com essas crianças. Eu tenho essa sensação muito clara. Sem dúvida, Legal, sem dúvida. sensacional. Porque, meu, deve passar na mão de vocês aí 20, 30, 40 moleques crianças, né, adolescentes por ano, né? Então é uma responsabilidade grande. E também, cara, não Mais é às uma coisa, vezes. não é uma obrigação de vocês também de educar, né, meu? Mas é sei lá, de ajustar algumas coisinhas, moldar ali, né, cara, mostrar a vida, né, de uma outra forma. Legal, muito legal mesmo. Sem dúvida. E como é que foi essa história de você parar e voltar de nadar? Você ficou de saco cheio? O que aconteceu? Cara, a gente tem. A gente brinca, eu e o Alex, a gente conversa muito. Não existe um programa hoje no mundo, no Brasil, de destreino, né? Que seria muito importante para todo atleta ele saber quando parar, não só para parte emocional, psicológica, mas também para parte física, fisiológica.
ter um tempo de destreino. E quando eu acabei em 2010, eu lembro que eu tive uma chance de pegar os trajes, né? E eu consegui manter os 50 bobo também graças aos trajes, mas era bom para todo mundo, não era só para mim, né? Então, até 2009, se não me engano, aí eu tive um ano que eu nadei com bermuda ainda, e chegou no final, a minha última competição, putz, passando mal, sabe? Já não conseguia treinar o que tinha que treinar, meu filho já tinha nascido, natação mudando de patamar, eu tendo que, sabe, ter uma dedicação mais específica, eu não conseguia, porque eu estava numa fase de trabalhar também e tudo mais. E aí, assim, eu vi que era a hora de parar. Então, realmente, eu falei, não, parei, não sou mais nadador, não vou fazer mais nada. Então, parei como todo mundo. Aí tentei, correr, já vi um cara de 1,87 m, na época eu pesava ali 87, 90 quilos para correr. Aí machuca aqui, aí vai fazer musculação, aí vai não sei o quê. Aí tem que acordar cedo e fazer isso. Putz, não tem objetivo, você não tinha objetivo. Aí fiquei aí quase que 2 anos nessa tentativa de manter saúde, né? Até que eu falei assim, tô vendo a minha saúde ir para o espaço. Tô ficando um pouco mais velho, vendo a minha saúde que não tá tão legal, eu não conseguindo me dedicar de uma forma que realmente eu gosto. Falei, putz, eu vou voltar, acho que nadar, tava pensando em voltar a nadar. E nisso aí já começa os amigos, né? A parceria. O Alex, eu sou sócio dele desde 2004, que você falou da história do paulistano, que a gente vai comentar e tal. Ele falou, ele nadava, ele estava nadando até então, nadava master e tal, eu treinava com o Okuda nessa época, o Okudinhas lá, enfim, bem interessante a história do Okudinhas Clube, que vocês vão puder falar depois aí. Ele falou, Francis, começou numa vermelhinha master. Aí a gente falou assim, ele falou assim, cara, vamos voltar a competir? Vá. Falei, por que não? Uma forma de você voltar a nadar, você não quer voltar tal? Falei, que vamos, cara. Falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, isso foi em agosto, setembro de 2012. Ele falou, cara, o ano que vem, em junho, vai ter o Pan-Americano Master em Sarasota, né? Eu falei, cara, vamos treinar para essa prova e a gente vai disputar os 50 livre. Falei, porra, cara, não, você tá treinando. Não, vamos. Falei, o que a gente vai fazer, cara? A gente vai com as nossas famílias, ele também casado, com filho, e quem perdeu 50 livre paga um dia de entrada num parque da Disney, né? Que Sarasota fica 2 horas de Orlando. Falei, puta, fechou. Isso eu já falei com a minha esposa, vamos, acabar de nascer meu segundo filho, pô, vai estar pequeno. Falei, não. Ela falou, topou. Falei, então vamos. Comprei a passagem. Deu 2 semanas depois, o Alex falou, pô, França, eu não vou poder mais ir, cara, porque meu filho vai nascer, a Rita grávida, vai nascer em junho. Eu falei, pô, cara, já ganhei a aposta, pode pagar, porque minha viagem eu vou, cara. Eu falei assim, pô, não. Aí dali eu voltei, cara. Então sempre eu procuro pôr uns objetivos. Então, o que eu parei mesmo de competição e de treino mais sério. Hoje não é sério, né, cara? Hoje é saúde, né? Hoje eu brinco que é wellness, né? Só não tem mais esse negócio de muito forte, mas sempre tem uma veinha ali, né, cara? Então, desde 2012 para cá que eu venho nadando aí um pouquinho de master, de travessia e tal. Então, de 2010 a 2012 foi realmente quando eu parei de nadar. Mas eu ia te perguntar isso, você é competitivo ainda ou você conseguiu? Não, agora é tranquilo. Como é que é? O Alex fala assim, o Alex, meu sócio, fala assim, não dá para brincar com você. Você vai sair no trânsito, você quer sair com o carro na frente do outro ali. Então, falar para um cara que é ex-atleta, que não é competitivo, ele não está competindo, ele não está nadando. Então, né, eu sou, não adianta. E tem um lance, eu gosto de ir também para fazer direito. Não tem uma coisa assim, vou nadar um master, vou do jeito que dá. Não, puta, você quer fazer direito. Então, eu gosto assim de, não me preparar, mas eu gosto de manter uma rotina. Hoje eu estou conseguindo manter uma rotina de 3, 4 vezes por semana nadando. Sei lá, uma vez eu faço um exercício lá na clínica, estou tentando correr um dia da semana com a minha esposa. Então, manter ativo e sempre eu tenho um objetivo. Ou é uma travessia, ou é uma provinha X, ou é uma provinha Y, para eu ir lá, para eu ter esses objetivos de meta, sabe? De meta, não é assim, mas para eu conseguir ir e conseguir nadar. Hoje eu estou conseguindo, eu estou nadando aqui já faz 6 meses, eu moro aqui na Vila Mariana, eu nado com o Trivino aqui, ele tem uma assessoria que é num clube agora aqui, que fica fácil, eu vou com meu cunhado, nado 6 horas da manhã, a gente está caindo na água, né? Então já tem uma galera lá que está nadando, enfim, uns caras que nadaram comigo, o Julinho, que nadou um tempo comigo em São José, está lá, o Ferrari, que hoje, né, que nadou no Pinheiros até há pouco tempo, quase foi para a Olimpíada 2016, também nada lá com a gente. Então, tá montando uma equipezinha, e é isso aí, é para resenha, para conversa. Aí
tem um tirinho ou outro, uma sériezinha ou outro, né? Sempre tem aquela, não vou perder para você, não vou não sei o quê. Então, ninguém gosta de perder, vai. A verdade é essa. Então, a gente faz aí. É lazer, é wellness, mas quando chama na linha ali, a gente tem que estar preparado, né? Muito bom. Sensacional. Você falou bastante do Alex Heder, né? Queria que você contasse, então, do começo dessa parceria aí de vocês. Eu achei até uma notícia da FAP falando que vocês estavam treinando juntos no Paulistano e aí abriram a clínica, né? Então, conta como é que foi essa época do Paulistano e como é que é a tua relação com ele. Cara, a história foi assim, eu casei em 2003, morava em São José, né? E aí a gente mudou para São Paulo em 2004, eu e minha esposa. E aí, cara, como são as coisas? Logo que eu casei, logo que eu mudei e tal, eu tive o casamento do francês, que também foi nadador, né? Fui padrinho de casamento e encontrei o Alex lá. Eu falei, puta, Alex, eu tô mudando para São Paulo, bababá. Ele falou, cara, eu tô com uma clínica Sofia, eu sabia que ele era físio, aqui do lado, não sei o quê. Eu falei, pô, vai um dia pra gente conversar. Então eu fui lá para conversar e nessa o Alex teve uma competição. E aí ele ia ter que se ausentar e alguém tinha que atender os pacientes dele. E eu já não tava, eu não ia para essa competição. Eu falei, eu fico aí, eu cubro você. Então nossa parceria começou assim. E nisso a gente alugou uma sala, aí nós alugamos duas. Era uma clínica da mãe dele de yoga. Nisso nós assumimos a clínica lá. Aí já montamos uma parceria, já montamos uma outra clínica, e estamos assim desde 2004. As coisas, sabe, quando foram fluindo, dando certo, os assuntos são os mesmos, os gostos são os mesmos. Pô, cara, o Alex você fez a seleção de natação, gosta de nadar também, enfim. Então, a gente começou essa parceria lá. E logo nesse começo, eu tinha parado de nadar. Eu tinha parado, não, foi em 2004, né? Eu falei, puta, chega, não vou mais competir. Eu estava vindo para cá, mudando para São Paulo, mas eu queria continuar mantendo na água. E aí eu falei, puta, Alex, eu parei, será que não arruma lá no Paulistano para dar uma abraçada? Eu falei, putz, vamos lá, os caras tinham começado a equipe, tava o Fábio Mauro, tava o Tomazini, o Angelotti, o Okuda, cara, o Léo Magri, uma galera, puta, do bem, assim, gente boa pra caramba. Eu falei, puta, eu quero ir lá conversar com os caras. Aí os caras, vem aí. Aí era o Marão, aí eu falei, puta, Marão, eu vou dar umas abraçadas, não tem como, aí eu tenho. Falei, cara, eu vou na equipe. Aí ele falou, pô, pode ir, só não te dou nada, não consigo te pagar nada. Eu falei, puta, não quero responsabilidade. E aí a coisa foi pegando gosto, a equipe foi ficando legal, a equipe do Paulistano, pô, só tinha cara que tinha nadado que tinha nadado aqui, tinha nadado ali, não sei o quê, os caras mais velhos, pô, o negócio treinava junto, dava umas risadas. Cara, quando foi em 2004, em 2005, 2004 inteiro eu voltei, parei um mês, já voltei a nadar com ele já. Em 2005 eu continuei nadando pelo Paulistano, cara, e no final de 2005 foi aquela prova do Caio Márcio, que ele bateu o recorde de 50 borboleta, que eu estava na raia 7, cara, e uma prova também que eu pude participar de um recorde mundial ali na hora. Então, assim, nadando naquela equipe do Paulistano, onde os caras foram terceiro no Troféu Brasil de 4 por 100 medley, sabe? Teve uns resultados assim que a gente nem esperava, que era uma equipe que foi juntando os amigos, né, meu? E a gente se encontra até hoje, conversa, enfim, é bem, bem legal. E minha parceria com o Alex vem desde então, sabe? Na sociedade, que hoje a gente tem uma clínica, que é o Espaço 7, a gente tem uma unidade no Itaim, uma unidade em Perdizes, e a gente trabalha bem nessa linha aí de ortopedia esportiva, que eu estava comentando agora há pouco com vocês, né? Então, quando estamos junto a dois caras do esporte, assim, que gostam da mesma coisa, um respeita o outro, né, entende o trabalho do outro, as coisas ficam fáceis, com parceria boa, cara. Fiquei curiosa agora, você teve muita lesão na tua carreira? Você acha que... Eu tive uma mais séria que foi o ombro, como, né? Em 95, se eu não me engano, 95? Eu tive que parar por 3 meses, quase fiz cirurgia, aí fiz um trabalho lá de físio, enfim, que poderia ter sido melhor, tá? Mas enfim, não fiz a cirurgia, e aí voltei nadando bem e tudo mais, mas é um ombro, assim, que eu tenho que cuidar sempre. Toda vez tem que me preparar, tem que aquecer, tem que fazer os meus exercícios, tem que trabalhar a mobilidade, enfim. Fora o ombro, teve... tornozelo bastante, nadador ia tentar jogar bola, sempre machucava o tornozelo, né? Tive lesãozinha muscular, virilha, enfim, posterior de coxa, algumas coisas, mas o mais sério mesmo foi um ombro, assim, mas que não precisou de cirurgia, né? Com a físio eu consegui dar um jeito. E cuido dele até hoje, com carinho. Queria que você falasse, assim, qual foi a prova inesquecível da sua vida e a competição ou o lugar que mais te marcaram, assim, como nadador?
Aí sempre tem algumas, né, Danilo, assim, que marcaram, que se nadou bem, que foi legal, tal. Mas para mim eu acho que a Copa do Mundo de Melbourne foi um marco, assim. Eu tava, sabe, era muito engraçado, assim. Eu ia para falar com a minha mãe, eu tinha que ligar às 7 horas da manhã, que era 7 horas da noite, umas coisas malucas assim. Então, ver esse recorde mundial do Jeff Wiggum, fazer um tempo legal lá. Pô, nós viajamos uma segunda tarde, cara. E pelo fuso e tudo, nós fomos chegar numa quarta tarde, na quarta, na hora do almoço, para competir numa quinta de manhã, sabe? Numa quinta tarde, desculpa. Então, assim, eu já nadei os 50 bobos, já peguei essa final, já fui. Então, putz, eu acho que foi uma competição, assim, que marcante. Acho que foi bem legal, assim. O Campeonato Brasileiro de Belém, em 89, onde eu me destaquei, foi a primeira que eu dei grandes resultados, bati recordes e sempre quando eu encontro alguém mais das antigas, assim, os caras comentam dessa prova, quem estava lá, desse jeito, porque eu nadei uns 800 livre lá, cara, passando para 4,34, voltando para 4,30, né, na longa. Então, assim, passei em quinto, sexto e ganhei. Então, acho que foi marcante. Eu tive essa prova de 100 costas aí, que foi no Corinthians essa prova, esse Troféu Brasil de 95, que eu fiquei em terceiro, que eram 19 anos, começando ali ainda e tendo os caras como ídolo e podendo estar num pódio com eles. Os 50 bobo também, que lá de Brasília, que eu fui sozinho, sabe, o clube, era eu e Suzano, fui eu e o francês, a gente foi sozinho, sem técnico, sem ninguém, e putz, fui lá, fiz o melhor tempo da minha vida, que foi 24,73 na longa, né, que me deu várias provas de Copa do Mundo, enfim, pude usufruir bastante desse resultado, acho que foi bem interessante, assim, bem legal, né, cara? E uma para finalizar, assim, que eu acho que marcou também, foi estar nadando junto com o recorde mundial do Caio Márcio, sabe? Eu já mais velho, treinando um pouco menos, já assim, querendo parar já uma vez e continuando, e aí estar naquela final lá de 50 borboleta. Então, e foram as outras bastantes, assim, mas acho que essas foram as mais, vamos dizer assim, as mais marcantes. Teve um 100 costas também, nesse brasileiro de Fortaleza que você estava comentando, que teve de São José dos Campos e tal. Eu fiquei a 1/100º do índice da universidade, sabe? Então, foi marcante por esse lado, de ficar, putz, a 1/100º e tal, mas, enfim, não fui. 1/100º eu aprendi. A natação, você tem que aprender com isso. Tem que ir no outro dia estar treinando para tentar alguma coisa. Então, tem alguns marcos, assim, cara, que fizeram a diferença, assim. Legal. Da parte da físio, né, que você diria assim para os nossos ouvintes que são nadadores, que são as coisas mais importantes para evitar lesão? É treino errado, o pessoal que treina muito, o que é? A gente fala assim, hoje são alguns pontos que a gente, para prevenir lesão, eu converso muito com o PA, com o Vlad, enfim, com alguns técnicos aí. Então, o que eles me perguntam, falam, o que você... É a carga e demanda. O primeiro ponto que se fala hoje para nadador é demanda de carga. O que é demanda de carga? É equilíbrio, principalmente de volume com intensidade. O maior vilão ainda do nadador é o volume. Do esportista, do maratonista, do triatleta, o que é? É volume, né? Junto com isso, tem a sobrecarga também de intensidade. Então, quando tem um volume muito alto com intensidade, o risco é grande de sobrecarga. Então, a gente tem uma formulazinha que o pessoal fala assim. Então, o que deve estar se fazendo? A cada semana, no máximo 20% a mais do volume da semana anterior. Você está num nível assim para não ter uma sobrecarga grande nas articulações, né? Aí, segundo ponto, vem o quê? Vem que entra também na planilha de treino, na demanda, que é o quê? É o cara seguir uma progressão de treino, seguir uma planilha de treino. Isso serve para o cara amador e também para os atletas. Então, exemplo, quero começar a correr. Se eu começar a correr 10K, a chance de eu machucar é grande. Então, faz uma progressão, faz um acompanhamento. Ou, se eu estou correndo demais também, estou bem, mas aí eu quero aumentar e correr demais. Então, aumentou demais o volume. Então, ou o cara se machuca pela falta ou pelo excesso. E em terceiro ponto, a gente fala que são as alterações mecânicas, biomecânicas. Que aí é a técnica, é o desequilíbrio, está fraco esse músculo, está encurtado. São fatores predisponentes para causar lesões? São, mas não é o principal. O principal ainda é progressão de carga. Não adianta, né? E se você consegue equilibrar a progressão de carga com intensidade e preparar o cara para a atividade, a chance dele se machucar é pequena, né? Desde que seja também uma progressão adequada para cada um. E aí, é claro, os exercícios preventivos ajudam? Claro.
O trabalho de mobilidade é importante? Putz, sem dúvida. Trabalhar as deficiências. Hoje a gente trabalha muito em cima de... Não é só o ombro, né? Eu tenho que ver a cervical, tenho que ver a região dorsal, tem que ver o core, tem que ver o glúteo. A gente está trabalhando hoje muito glúteo para posição na água. Então, você tem várias coisas que você está observando no atleta, mas aí vem a especificidade para cada atleta. Então, por exemplo, o cara procurou, putz, eu acho que você vai ter que trabalhar mais isso. Vai ter que trabalhar isso. Mas, de uma forma geral, a parte biomecânica ela vem lá em terceiro. O primeiro é realmente a demanda de volume. Ocorreu aqui agora, você não precisa nem citar o nome, né, se tiver, mas você já atendeu casos assim de pessoas que acabaram de passar por cirurgia e aí estão naquele momento bem delicado de não saber se vão voltar e aí pega muito psicológico? Cara, eu acho que o maior problema, o maior cuidado assim, que a gente tem que ter, quando ele está no caso de cirurgia, ele já sabe por que ele fez aquela cirurgia. Que foi a última chance, não a última chance, mas assim, ele já tentou tratamento convencional, já fez físio, já fez aquilo, então eles estão tentando a cirurgia porque realmente precisava. Então ele sabe do tempo que vai ter que ter de recuperação para um retorno da atividade. E aí no primeiro contato a gente já sabe, é ombro, cara, são 6 meses. Depende do tipo de cirurgia, são 4 meses, são 8 meses, é joelho, é futebol, o que for. Então assim, ele está mais preparado porque a gente tem os protocolos prontos. Eu acho que o maior problema não é nem tanto a cirurgia, é quando o cara se machuca durante o treino e ele está preparando para alguma atividade, para alguma competição, para alguma coisa, uma meta. Né? A gente teve um caso, eu lembro que um caso que foi bem o Walter Lessa, sabe, o Valtinho? Eu morava já em São Paulo, antes de 2016 ele rompeu o posterior de coxa e o adutor. Tá treinando, fazendo as loucuras dele lá de preparação, enfim. E aí ele rompeu e estava 1 ano da Olimpíada. A seletiva ia ser no final do ano e depois no Maria Lenk. Isso foi em junho de 2015. E aí ele com aquela insegurança de que realmente ele não iria nem tentar, né? E às vezes quando eu falo assim, até que a gente fala da pandemia e tudo mais, que às vezes menos é mais, né? E às vezes é importante você tirar o pé. Às vezes você precisa dar uma segurada, que às vezes o atleta acha que ele tem que treinar muito, mas, às vezes o menos é mais. E aí o Walter Lessa com 45 dias sem nadar, mas a gente recuperando, quando foi no final do ano, ele deu o melhor tempo da vida dele de 50 livre, que ele estava cotado, que fez 22,08, 0, sei lá, quanto estava cotado a vaga, né? E aí quando foi realmente na seletiva, que ele estava bem treinando pra caramba, que ele não parou e foi direto, ele deu um tempo um pouco acima. Então, assim, eu acho que trabalhar com essa expectativa de quando você está vindo treinando bem, de repente você se machuca, sabe? E quanto tempo você vai ter que ficar parado e como você vai retomar, eu acho que é pior do que um pós-operatório, quando o cara já sabe que ele vai ter que ter aquele tempo de recuperação. Né? Então, a gente depende muito da fase. A quebra te pega de supetão, né? Te pega de supetão. Mas, cara, hoje a medicina está muito avançada. A medicina, quando eu falo de uma forma a medicina esportiva, a fisioterapia esportiva, a nutrição, enfim... Hoje a gente tem muitos parâmetros para acompanhar o atleta, né, cara? Hoje não é só treino e preparação. Hoje é treino, preparação, é alimentação, é o sono, que é muito importante, é a suplementação, é a fisioterapia, enfim, é tudo que engloba a psicologia, que engloba o atleta. Seja ele o profissional, seja ele o amador. Tá todo mundo trabalhando em cima disso, em cima da saúde, né? Legal. Agora uma pergunta que é também meio quase uma consultoria. A gente gravou antes de você com o Glauco, né? E aí tava falando dessas provas malucas, né? De 40 quilômetros, 80 quilômetros. Do ponto de vista de um fisioterapeuta, assim, é uma loucura você pensar em nadar, tipo, 24 horas. Tem algo que dê para fazer para se preparar ou não tem jeito, você vai se machucar? Cara, o Glauco é uma lenda, né, meu? Sim. O Glauco é um mito, né, meu? O que ele faz, enfim, é impressionante. Putz, eu acho que eu ia ser muito... Tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, assim, para qualquer pessoa, Eu ouvi uma vez uma entrevista do Gustavo Borges, ele falou assim, como é que eu vou falar? Perguntar para ele, esporte de competição, ele não é saudável? Ou ele é saudável? Eu falei assim, como é que eu vou falar numa entrevista da Rede Nacional que o esporte de competição não é saudável? O que os pais vão me falar? Cara, o esporte, ele tem que ser saudável. Ele deve ser saudável, tá? Não é à toa que existem os estudos, existe a ciência, existem as pessoas que estão acompanhando o atleta e que estão capacitadas para isso, tá? O que eu não acho que é interessante é o seguinte, o técnico ficar no acerto e erro. Eu vou tentar isso aqui.
Deu certo com o outro, vai dar certo com esse. Isso era na minha época. Hoje em dia não existe mais. Hoje em dia tem que usar a ciência, né? Então, o glaucão, qual que é o cuidado? Putz, é claro, a gente sabe, o volume é um agravante. Eu explico para ele, o volume é um agravante. Mas se você se preparar para esse volume, preparar o teu corpo para ele, cara, você vai passar bem e vai conseguir treinar. O que é o passar bem? Seguir uma planilha de treino, fazer uma progressão adequada, preparar o corpo para aquele demanda de treino que ele vai ter. Então, assim, não posso chegar para um maratonista e falar assim, cara, você não deve correr 42 quilômetros. Aí você, valeu, França, obrigado. Tá? Eu acho que ele não deve correr 2 por mês. Uma a cada 3 meses, igual os caras da maratona aquática às vezes fazem, sabe? A gente compara os 42K aos 10K da natação, que é o mesmo tempo de prova, 2 horas e pouco, né? No nível mundial. Então, se a gente for comparar, o cara da maratona aquática, ele nada o circuito mundial no final de semana, o circuito no outro, e treino nesse meio todo. Aí é uma sobrecarga grande. Agora, os caras da maratona de corrida, o cara faz uma a cada por semestre, uma por ano, uma a cada trimestre. Então, assim, o risco é menor. Então, o glaucão, como é que você vai tirar o cara de uma ultramaratona dessa? Não tem como. Se ele faz uma progressão adequada, tem como você ir acompanhando esse atleta, que foi o que aconteceu. Ele sentiu o ombro, ele passou com o Alex, eles fizeram umas coisas, o cara fez o Canal da Mancha. Então, assim, o esporte, ele é saudável, ele tem que ser saudável. Basta estar com as pessoas que acompanhando de forma correta. Principalmente a preparação, principalmente a planilha e a progressão de treino. Acho que aí está o grande ponto do cara se machucar ou não. Legal. E a não ser agora... os traumas, né? Às vezes pode ter trauma. Tem esportes que tem trauma, que aí você não se previne. Né? É mais difícil. Mas os esportes onde você tem esse controle de trauma, dá para viver muito bem e treinar. E borrachinha de ombro, adianta ou não adianta? Sim. Opa! Feito de forma correta. Aquela coisa que a gente vê lá os moleques fazendo. Conversando. Não faz, meu. Eu brinco assim, não faz. Pega 5 minutos, os caras vão lá a primeira vez, pega 2 exercícios, pá, acabou. Estabiliza a escápula, para a cabeça, faz aqui, não precisa, pronto. Aí você consegue ter uma prevenção. Mas agora tem que tomar cuidado. Agora, qual o músculo? Para quê? Que forma? Qual a posição adequada? Esse é o cuidado. Então, ela adianta. Tanto é que a gente usa, mas feito de forma correta. Agora, fazer uma borrachinha? Tô fazendo a borrachinha. Não faz, cara. Vai dormir, descansa aí, que é a melhor coisa. Né? É capaz de machucar fazendo, né? Tá. Uma coisa que eu gosto muito, cara, para prevenção de ombro, cara, são os palmateios. Gosto muito, cara. A gente até escreveu, Alex, um dia falando sobre palmateios e tal. Uma coisa que você trabalha muito essa musculatura estabilizadora, você trabalha muito essa propriocepção, essa sensibilidade na água, essa posição do ombro em várias posições, sabe? Onde você pode fazer. Então, assim, se for para pegar para mim, o que você acha de aquecimento para atleta? Bota na água, roda um pouquinho e palmateio. Então, eu orientaria assim, sabe? Nossa, eu não sabia que o palmateio tinha essa função. Achei que era mais para, sei lá, para dar sensibilidade. Então, é sensibilidade. Por que ele dá sensibilidade? Porque você trabalha a posição da mão junto com o membro superior todo em várias posições da água, em várias angulações que a articulação permite. E isso você trabalha toda essa musculatura estabilizadora do ombro, prepara para uma atividade. Né? Então, além da sensibilidade que a gente acha que é só para a mão, mas também está te prevenindo para alguma coisa. Né? Tem todo o trabalho de rotações, né, que o ombro acaba fazendo nas diversas posições. Sim. Porque dá para variar palmateio pra caramba. Muito. Então você acaba solicitando diversos pontos da musculatura, das articulações e tendões, né? E é uma coisa legal que é no meio dele, cara. É no meio líquido que o atleta tá. Né? E é uma forma também de se dar alguns palmateios ou a multinatação, sei lá, que é uma forma de equilibrar alguns movimentos. Ele nada muito aqui, vamos fazer uma coisa um pouco contrária, vamos compensar esse movimento, vamos pensar na lei da compensação. Então a gente vem trabalhando bastante essas coisas também. Vai querer fazer? Faz na água, então. Pega um dia, faz 2 exercícios aqui, o resto faz na água. Então é uma forma de diversificar um pouquinho. Legal. Fala um pouquinho do podcast de fisioterapia que vocês estão fazendo, né? Acho que é um negócio legal para divulgar. E também fica à vontade para divulgar a clínica, né? Como que alguém entra em contato para, enfim, passar aí com você. Como é que é?
Então, esse podcast que surgiu uma ideia aí no começo da pandemia sou eu, o Alex, mas o Bernardo, que é um cara que foi nadador também, nadava em São José com a gente, e o Rodrigo, que é um amigo nosso que está em BH, né? E que trabalha com coluna, a gente trabalha com coluna, com dor, com esporte, 4 apaixonados por esporte. Cada um já teve a sua lesão. E no começo da pandemia, o Alex teve uma lesãozinha lá de cervical, com o ombro e tal. E aí ele me ligava, mandava mensagem, a gente não podia se encontrar. Pô, o que eu faço? Tá assim, tá assado, tá assado. Aí ele mandava pro outro, aí eu conversava com o outro. Falei, cara, tira a pressão do Alex. Eu falei assim, cara, vamos começar a botar isso aqui pra galera, pro pessoal começar, é informação. E aí, putz, que legal, vamos gravar um podcast, porque a gente acha que a gente precisa passar informação. Agora o quê? Pô, vamos marcar uma físio resenha. Por quê? Porque é uma forma diferente. A gente vê muita coisa, às vezes, muito formal, muito, sabe, sério. A gente tentou passar aquela consulta, aquela ideia que seria, pô, num congresso que a gente está, vamos sentar numa mesa de boteco ali que a gente está, e o que a gente conversa de físio? Ou eu e o Alex, que a gente conversa quando a gente está, sabe, lá na clínica esperando o paciente. Então, saiu uma ideia assim de fazer que é o físio resenha, de ser uma forma fácil de falar de dor, de falar de lesões, de falar do que acontece que a gente trabalha no dia a dia de uma forma mais leve, né? E aí a gente tem assuntos falando coluna, tem falando de ombro. Nós entrevistamos o Igor de Souza, entrevistamos um amigo nosso que é o ortopedista. Enfim, agora a gente está a ideia de trazer algum atleta, enfim, de falar de uma forma geral de saúde e de passar informação legal, né? Então, quem quiser acompanhar, nós não temos nem mídia social, porque a dificuldade de ficar alimentando a mídia social, vocês sabem disso, que não é fácil, né? Mas a gente tem lá, está nos canais de Spotify, da Apple, chama Físio e Resenha, né? Tem poucos, a gente está no nono, 10º capítulo, a gente grava um por mês, sem essa responsabilidade, mas também para tentar passar sempre uma informação. E a clínica a gente chama Espaço 7, Espaco 7, S-E-T-E, né? @Espaco 7, tá no Instagram, tá no Facebook, ou no meu pessoal, Francis Nassar, ou no Alex Heder, que são os pessoais, vocês vão achar a gente para entrar em contato. A gente atende aqui em São Paulo, no Itaim, né? Numa clínica que a gente abriu numa parceria dentro de uma academia agora, que é uma linha mais esportiva e de recovery. Lá a gente tem as botas pneumáticas, banheira de gelo, toda a parte de liberação miofascial, precisar de massagem e mais a físio esportiva toda. E em Perdizes, que é uma clínica base, já que a gente já tem há um tempo, que é uma das primeiras nossas, que lá a gente trabalha também com essa parte de físio ortopédica esportiva geral. Então, a gente está aí nas redes sociais, estamos em contato com todo mundo. Oh, legal demais. A gente costuma pedir um recado aí para os nossos ouvintes, apesar que você já deu vários aí embutidos na nossa resenha aqui, né? Mas deixa um recado para a galera. A gente tem de tudo aqui: pais, atletas, jovens, raiz, Nutella, tem de tudo aqui que escuta a gente. Cara, acho que o recado maior que eu tenho, assim, até pela experiência de vida, de nadador, vamos dizer, é a persistência e a resiliência, né, cara? A gente quer ser sempre o primeiro, é óbvio que você quer, mas para você ter conquistas, para você ser feliz, você não precisa ser o primeiro, né? Saiba aproveitar o seu momento, saiba aproveitar o que é natação, saiba aproveitar o que as coisas estão passando por você e pode te dar, né? Que às vezes a gente acha que tem que, eu preciso de... Não, cara, sabe aproveitar uma faculdade, sabe aproveitar um estudo, sabe aproveitar um colégio que você tem para você poder tá vencendo na vida, né, meu? E também, assim, que a molecada, esse é mais um recado agora aí para as crianças, para a molecada, que eles sejam felizes no que eles fazem, né? Sabe, seja nadando, se quiser parar, se quiser continuar, cara, façam por prazer, façam por felicidade, que isso aí as coisas ficam bem mais fáceis, né? É isso. Pô, show demais, cara. Obrigada, Francis, gostei muito. Nos vemos aí nos Masters, né, que você falou que curte. O Master é lazer, mas a gente sempre quer dar aquela melhoradinha também, né? Faz parte. Não tem como, né, meu? Não tem como cair. Uma vez eu ouvi do Tomazini, assim, a gente estava nos Jogos Regionais em sei lá que cidade que estava, ele começou a botar o traje, eu falei, seu Tomasa, para que você vai botar isso aí, velho? Eu falei, Franção, é o seguinte, velho, se eu for cair na água, eu vou fazer direito, cara. Cair para fazer mais ou menos, eu não vou. Falei, então vamos fazer direito, né? Então quando a gente cai na água, vamos fazer direito, né, Bia?
Gente, Danilo, Bia, obrigado mesmo pela oportunidade, obrigado aí de estar entre esses feras todos que vocês estão entrevistando aí. Eu fiquei muito, muito honrado, muito feliz com o convite de vocês. Hoje saiu do Rodriguinho, putz, o cara foi um monstro, o Glaucão que falou que vocês estavam gravando agora, teve a Flavinha, vixe, teve um monte de gente aí que eu acompanhei que realmente foram espelhos, foram assim, que a gente acompanhou a carreira e foi bem legal. Eu agradeço muito essa oportunidade e estou aberto aí para a gente conversar quando puder. E a gente se fala nos Masters. Boa. Fechou. Show. Rodrigo, aliás, que gosta pra caramba de treinar. Não sei se você ouviu, mas Quem? Desculpe. o Rodrigo Castro treina pra caramba, meu. O cara... Não, dele, meu, eu sigo ele, eu mando umas mensagens, meu, não dá, não. O treino que ele faz até hoje, meu, é o que ele fazia antes, cara, as médias. O que é aquilo? Não sou desses, não. Eu sou o wellness. Legal. Pergunta pro Trivino pra você ver. Legal. Valeu. Obrigada, gente. Valeu. Beleza?